Um presidente que também foi escritor e lutador é o sétimo conservador exemplar, Theodore Roosevelt, de 1858 a 1919. Certa vez, quando meu avô Frank H. Pierce levou-me, ainda menino, ao cinema, apareceu na tela rapidamente o rosto de Teddy Roosevelt. Meu avô aplaudiu com vontade, ainda que sozinho, o que me deixou envergonhado. Se naquela ocasião já tivesse lido Hero Tales from American History, Contos de Heróis da História Americana, escrito por Theodore Roosevelt e por Henry Cabot Lodge, de 1850 a 1824, também teria aplaudido. O meu avô deu-me uma cópia daquele livro não muito tempo depois e li-o com gosto. Como fui atiçado aos 12 anos pelo retrato e as vinhetas de George Rogers Clark, de 1752 a 1818, pela Batalha de Kings Mountain, pelo assalto a Stony Point, pela Batalha de Nova Orleans, pela morte do general Thomas Jonathan Stonewall Jackson, de 1824 a 1863, pela investida em Gettysburg, pelo almirante David Farragut, de 1801 a 1870, na Batalha de Mobile Bay, pela Batalha do Alamo. Quando posteriormente vinha conhecer as casas de Teddy Roosevelt em Oyster Bay, Nova York, de onde governava os Estados Unidos nos verões a partir de um escritório sótão, acima de uma farmácia na principal esquina da cidade, em Manhattan, era como se estivesse visitando um dos meus professores. Muitas outras coisas que Roosevelt escreveu até hoje não perderam o vigor. Muito do que fez precisaria ser feito novamente. Para perceber o quanto Theodore Roosevelt era conservador, leia um capítulo malicioso escrito a seu respeito naquele livro confuso, The American Political Tradition and the Man Who Made It, a tradição política americana e os homens que a fizeram, de Richard Hofstadter, de 1916 a 1970, um completo marxista, se bem que inconfesso. Consideremos a seguinte passagem. O frenético crescimento e a rápida expansão industrial que dominaram os Estados Unidos ao longo de sua vida intensificaram as tensões sociais e deixaram uma herança de confusão, raiva e temor precipitada subitamente pela depressão da década de 1890. A tarefa psicológica dele era aliviar tais ansiedades com uma explosão de ação febril e descarregar esses temores, repreendendo com autoridade os demônios que os despertavam. Forjado e treinado pela prolongada luta contra a própria insegurança, foi o terapeuta mestre das classes médias. Como é surpreendente que um presidente estivesse preocupado com as classes médias. Ao ver Hofstadter escarnecer com tamanha malícia neurótica, podemos estar certos que Theodore Roosevelt foi uma força do bem. Como oitavo conservador, escolhi o gênio polonês de expressão inglesa Joseph Conrad, de 1857 a 1924. Descobri Conrad no início dos meus anos de estudo secundário. Consegui uma coleção de segunda mão dos seus livros em Salt Lake City. Durante os meus anos como sargento do exército, perdi essa coleção no grande incêndio de Pierre Hill, em 1975, e agora já repus a maioria dos volumes queimados. Recomendo-vos especialmente, como um olhar da literatura sobre a política, os romances Under Western Eyes, Sob os Olhos do Ocidente, The Secret Agent, o Agente Secreto, e Nostromo. Desses, o primeiro nos mostra a política revolucionária russa, triste e terrível. O segundo revela-nos a figura do terrorista, ontem e hoje. O terceiro é o estudo mais penetrante jamais escrito sobre a política e o caráter latino-americano, ilustrando a observação pesarosa de Simão Bolívar, de 1783 a 1830. Quem quer que tente estabelecer a liberdade na América Latina, terá diante de si um trabalho ingrato e sem fim. Não devemos negligenciar os contos de Conrad, particularmente The Informer, o Informante, que reproduzo no livro The Portable Conservative Reader, o guia de bolso de textos conservadores. Em Conrad, uma poderosa inteligência crítica une-se à vasta experiência dos costumes do Oriente e do Ocidente. O grande romancista não guarda ilusões sobre o socialismo, o anarquismo, o feminismo, o niilismo, o liberalismo ou o imperialismo. Se Conrad, o algoz da ideologia, ainda escrevesse hoje, bem poderia ter dificuldades para achar uma editora decente e seus romances provavelmente seriam ignorados pelos resenhistas dos meios de comunicação de massas. Felizmente, para o seu prestígio, a reputação de Conrad fora inexpugnavelmente estabelecida antes que a atual Santa Inquisição esquerdista do mercado editorial e das resenhas literárias obtivesse essa impiedosa hegemonia. Em nono lugar, chamo-vos a atenção para Richard M. Weaver, de 1910 a 1963, a quem conheci bem. De acordo com Santo Ambrósio de Milão, de 340 a 397, não foi do agrado de Deus que o homem pudesse se salvar pela lógica.
Richard Weaver teria ascedido, conhecendo como ele só a natureza sensorial do homem médio e os limites da pura racionalidade. No entanto, com elevada capacidade lógica, Weaver levou a cabo uma defesa intelectual da cultura e fez o que pôde para resgatar a ordem, a justiça e a liberdade contra os perversores da linguagem. Weaver morreu antes da hora em seu quarto de paredes enegrecidas de um hotel barato na região sul de Chicago. Havia vivido de modo austero e com dignidade, esperando um dia aposentar-se em Weaverville, na Califórnia do Norte, onde nascera. Era um homem pequeno, tímido e teimoso, que detestava muitas coisas do mundo moderno e com razão. O livro breve e convincente, Ideas Have Consequences, As Ideias Têm Consequências, publicado originalmente em 1948, foi a primeira arma descarregada pelos conservadores norte-americanos na rebelião intelectual contra a esquerda de frases feitas que prevalecia desde 1933 e que ainda aspira ao domínio dos Estados Unidos. Em 1948, tive uma livraria e, reconhecendo prontamente a virtude de Ideas Have Consequences, organizei um mostruário com muitas cópias do livro, vendi a maioria e convidei Weaver para falar na Aid Society, em Lansing, Michigan. Quiçá a primeira vez que Weaver tenha sido convidado para falar em um lugar diferente da Universidade de Chicago. Ainda que não fosse um orador muito capaz, em um determinado ano foi eleito o professor mais qualificado do college da Universidade de Chicago. Entre os filósofos, Platão, de 427 a 347 a.C., era o mentor de Weaver, e entre os estadistas, Abraham Lincoln, de 1809 a 1865. Embora no plano cultural fosse declaradamente sulista, em política Weaver era um republicano conservador. Tais posturas não lhe favoreceram na academia, mas perseverou, conquistando algum espaço com seu segundo livro, The Ethics of Rhetoric, A Ética da Retórica, de 1853, e os vários volumes de outros ensaios publicados postumamente deram a percepção de uma verdade permanente a muitas pessoas que nunca ouviram ou lhe escreveram. Prevaleceram em certa medida sua grande consistência e honestidade, até mesmo perante os mais hostis entre os resenhistas de seus livros. Alguns dos amigos mais próximos em Chicago, e o número deles não era legião, podiam não encontrá-lo ao longo de um ano inteiro. Nunca viajava, suportava estoicamente os ferozes invernos de Chicago, muitas vezes vestindo 2 sobretudos, um por cima do outro. Uma vez por ano ia a uma igreja, e não a qualquer uma, mas a uma cerimônia tradicional da igreja episcopal. A solenidade e o ministério do ritual, por mais que o atraíssem, oprimiam a sua alma. Um tal banquete iria bastar por meses. A frugalidade, parte integrante do seu caráter, se estendia até mesmo à religião, compreendida de modo bastante individual. Não houve homem menos romântico do que Richard Weaver. No entanto, não houve tampouco quem mais arraigadamente tenha se apegado a boas causas perdidas. Não conhecia a verdade e desprezava a ubris dos tempos modernos. Embora não existam herdeiros seus do corpo, os herdeiros da mente podem ser muitos e valorosos. Voltamos-nos finalmente para o belo sexo. Certa vez escrevi um livro intitulado The Intelligent Woman's Guide to Conservatism, o Guia do Conservadorismo, para a Mulher Inteligente. E seria possível compilar um Portable Conservative Women's Reader, guia de bolso de textos conservadores para mulheres, pois ao longo dos últimos séculos floresceu um bom número de eminentes conservadores. Como minha 10ª conservadora exemplar, portanto, designo Freya Stark. Freya, não sei como se pronuncia, vocês me corrijam aí. De 1893 a 1993. Autora de vários e notáveis livros de viagem ao Levante e ao Irã. A senhorita Stark não se envolveu com política, mas um espírito conservador percorre fortemente todas as suas obras e particularmente o comovente livro de ensaios Perseus in the Wind, Perseu ao Vento, e o importante estudo histórico Rome on the Euphrates, não sei como se pronuncia Eufrates, Roma ao Eufrates. Comecei a ler os livros da senhorita Stark ou senhorita Stewart Perowne, P-E-R-O-W-N-E, como veio finalmente a se chamar, durante o período em que morei na Escócia, e desde então tenho-na reverenciado. O breve ensaio Choice and Toleration, Escolha e Tolerância, foi incluído em The Portable Conservative Reader. Para entender como uma civilização se desfaz, não há nada melhor do que ler com atenção o livro Rome on the Euphrates, em que relata a destruição das classes médias no mundo ocidental pelo regime de impostos, a centralização, a burocracia e as guerras insensatas de Roma. A história se repete de fato, embora sempre com variações. Destaca uma frase de Freya Stark que todo conservador deveria gravar no seu dintel, caso possua uma casa com dintel, ou ao menos na memória. A tolerância não admite vínculo algum com a falácia do mal se poder converter em bem. Que omnium getirum de pessoas de pensamento e impulso conservadores. O orador e o imperador romanos, um lexicógrafo inglês, um romancista escocês, um político da Virgínia, um pirata desossado da Nova Inglaterra, um presidente norte-americano durão, um romancista capitão do mar polonês, um recluso sulista da Universidade de Chicago e uma viajante de terras antigas.
No entanto, foram tipos como esses que formaram a minha mentalidade conservadora. E essa mesma diversidade demonstra que o conservadorismo não é uma ideologia, mas sim um complexo de pensamento e sentimento, um profundo apego às coisas permanentes. Incidentalmente, aproveitei essa oportunidade para prestar homenagem a algumas personagens importantes que, vergonhosamente, nunca foram analisados em outros dos meus livros, como é o caso do presidente Theodore Roosevelt, do Dr. Richard Weaver e da senhorita Freya Stark. No longo prazo, o destino das nações não é determinado pelos candidatos a cargos políticos ou administradores imponentes cujos nomes ocupam espaço nos jornais diários e ecoam nos estúdios de televisão, nomes que estarão bastante esquecidos na grande maioria daqui a uma década. Napoleão Bonaparte, de 1769 a 1821, ou William Pitt, de 1759 a 1806, Joseph Stalin, de 1879 a 1953, ou Winston Churchill, de 1874 a 1965, é verdade, podem deixar marcas reais no mundo para o bem ou para o mal. Todavia, é a imaginação que governa a humanidade, portanto os homens e as mulheres que modificam os modos de pensar e sentir são os verdadeiros manda-chuvas das ordens moral, social e civil. A imaginação conservadora das 10 pessoas que vos apresentei foi bravamente empregada para fazer oposição à desordem que perpetuamente ameaça reduzir o mundo ao caos. Aproveitando tais exemplos, nós, pessoas do final do século XX, devemos nos desembaraçar da apatia da terra dos lotos, informando-nos sobre como podemos defender as coisas permanentes contra a ira dos inimigos da ordem, tão ferozes e clamorosos em nosso tempo, ou, como na pior das hipóteses, manter de pé alguns fragmentos diante da ruína. Voltemo-nos agora para certos estudiosos e literatos, 4 ao todo, todos eles homens do século XX, e defensores das coisas permanentes, aos quais tive a honra de chamar de amigo. Se considerarmos a fama, o primeiro deles é T.S. Eliot, de 1888 a 1965. Há pouco mais de um século nascia Thomas Stearns Eliot, Eliot, em uma família de espírito conservador em St. Louis, Missouri. O avô William Greenleaf Eliot, de 1811 a 1887, um ministro unitarista e homem eminente, fundou a Igreja do Messias e a Washington University em St. Louis e o St. Louis Art Museum, entre outras instituições educacionais, religiosas e de caridade. Os Eliots de St. Louis eram reformistas republicanos ativos em prol das boas causas pilares da ordem. Se ao visitar St. Louis hoje, alguém procurar o local de nascença de Eliot, tal viajante poderá sentir-se oprimido pela sensação de inutilidade dos desejos humanos. A casa dos Eliots sumiu faz muito tempo. A quadra inteira, outrora elegante, onde viveram os Eliots, encontra-se devastada e desabitada. Não foi erigido na cidade em que nasceu nenhum monumento ao maior poeta do século XX, nem em Londres, com exceção da pedra memorial na abadia de Westminster, pode ser encontrado qualquer traço visível de Eliot, que nunca foi dono de casa alguma. A expectativa de mudança desde o nascimento de Eliot tem sido maior do que a expectativa de continuidade. As coisas permanentes, como T.S. Eliot as chamava, aquelas verdades, modos de vida e padrões de ordem duradouros, foram varridas pela enxurrada dos apetites sensuais e das paixões ideológicas. Eliot descreveu esse fenômeno de decadência referindo-se a padrões educativos no livro Notes Towards a Definition of Culture, Notas para a Definição da Cultura. Estamos destruindo nossas construções milenares para preparar o solo sobre o qual nômades bárbaros do futuro acamparão as suas caravanas mecanizadas. Desde a juventude, Eliot assumiu a defesa das coisas permanentes com certa ousadia. Um grande inovador em poesia tornou-se um grande conservador em moral e política, tanto que The Conservative Mind, a mentalidade conservadora, o livro que escrevi sobre o pensamento conservador, começa com Edmund Burke, de 1729 a 1797, e termina com T.S. Eliot. Em nenhum momento de sua vida foi afligido pelo radicalismo político. Após 10 anos de residência em Londres, anunciou que era um classicista em literatura, um monarquista em política, um anglo-católico em religião. Estou ciente que o segundo termo está no momento sem definição, escreveu, e facilmente se presta àquilo que é pior do que a basófia, ou seja, um conservadorismo moderado. Ele teria desprezado o atual rótulo político norte-americano moderado. O Partido Conservador da Inglaterra não chegava nem perto de ser conservador bastante na opinião de T.S. Eliot. Em 1922, pobre e trabalhando demais em Londres, fundou uma revista, The Criterion, que durou até janeiro de 1939, quando a Europa estava em vias de entrar em erupção. A revista tinha a intenção de ratificar e incrementar o que era tradicional em meio às classes letradas da Europa, em oposição à disseminação do marxismo e de outras ideologias no meio da inteligência. Também, embora não exatamente de modo explícito, Eliot queria com a revista ocasionar uma ressurreição política, muitas vezes tratando de assuntos relativos à teoria política e às instituições.
A circulação da revista nunca excedeu 800 cópias. George Orwell, de 1903 a 1950, quisera comprar exemplares, mas não possuía importância em dinheiro. No entanto, nela foram publicados os escritos de homens e mulheres de enorme talento, e a leitura atenta dos 18 volumes encadernados desse periódico continua a valer a pena, ainda que seja necessário deixar de ler qualquer outra revista da nossa época. Nos comentários editoriais de Eliot na revista, encontrar-se-ão várias observações sábias e perspicazes sobre a política, textos curtos nunca republicados. Nessas observações, castigava imparcialmente os líderes de todas as facções políticas da Inglaterra, com exceção, em parte, de Stanley Baldwin, de 1867 a 1947, porque Baldwin era até certo ponto um estudioso da era clássica, bem como um homem honesto. Embora fosse um ilustre Tory, segundo a tradição política inglesa, nunca participou das ações do Partido Conservador, exceto no fim da vida ao palestrar na União Conservadora de Londres em 1955, uma memorável palestra sobre a qual falo mais adiante. Dois breves livros de Eliot se ocupam em parte com questões políticas. The Idea of a Christian Society, a ideia de uma sociedade cristã, publicado em 1939, logo após o início da Segunda Guerra Mundial. E o já citado Notas para a Definição da Cultura, publicado em 1948, quando o socialismo havia invadido a Inglaterra, pouco depois daquela guerra. Eliot escreveu em 1931 um poema político, ou quase político, Coriolano. Republiquei em The Portable Conservative Reader, o guia de bolsa de textos conservadores, as observações mordazes de Eliot sobre os críticos literários, marxistas. Outras observações de Eliot sobre a política podem ser encontradas em alguns de seus ensaios literários, particularmente os ensaios sobre John Bramhall, de 1594 a 1663, Charles Whibley, de 1859 a 1930, e Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. Ora, isso pode parecer, em termos bibliográficos, um volume de produção literária consideravelmente pequeno para conseguir justificar a eminência de Eliot como líder do ponto de vista conservador. Permiti-me, pois, explicar por que Eliot é tão lido e tão respeitado por homens e mulheres que se identificam com as coisas permanentes. Na palestra The Literature of Politics, a literatura da política, em 1955, publicada em 1965 na coletânea To Criticize the Critic, Crítica à Crítica, Eliot se refere ao ensaio The American Conservative Character, o caráter conservador americano, escrito por este vosso servo, no qual mencionei como pensadores conservadores norte-americanos Paul Elmer More, de 1864 a 1937, Irving Babbitt, de 1865 a 1933, Bernard Eddings Bell, de 1886 a 1958, e Robert Nisbet, de 1903 a 1996, nenhum dos quais havia mergulhado na confusão da política prática. Eliot comenta essa separação entre a escrita política séria e a ação política com as seguintes palavras: este não é um estado de coisas muito saudável, a menos que os pontos de vista desses autores se tornem mais difundidos e traduzidos, modificados, adaptados ou mesmo adulterados ao serem postos em ação. Parece-me que em uma sociedade saudável haverá uma graduação de tipos entre o pensamento e a ação. Em um extremo, o contemplativo desinteressado, a mente crítica que se preocupa com a descoberta da verdade, não com a sua promulgação, e menos ainda com a sua tradução em ação. E no outro extremo, o suboficial da política, o homem que, apesar da sua relativa indiferença a ideias gerais, está equipado com um bom senso natural, o caráter e o sentimento corretos, amparado na disciplina e na educação. Entre os dois extremos há espaço para diversas variedades e diversos tipos de pensamento político, mas entre eles não deve haver quebra de continuidade. Um pouco mais adiante, no mesmo texto, Eliot acrescenta que, para ir mais diretamente ao ponto, uma tradição política em que o doutrinador domina um homem de ação e uma tradição em que a filosofia política é formulada ou recodificada para atender às exigências de um ciclo dirigente e justificar-lhe a conduta, podem ser igualmente desastrosas. Eliot conclui a conferência ressaltando que não está muito preocupado com aqueles escritores temporários de suposta influência ou com aqueles publicistas que impuseram o próprio nome ao público aproveitando-se da cheia da maré e remando bem rápido na direção da corrente. Ao contrário, diz ele, deveria sempre haver alguns poucos escritores preocupados em penetrar no âmago da questão, em tentar alcançar a verdade e anunciá-la sem muita esperança, sem ambições de alterar a direção imediata das coisas e sem ficar deprimidos ou derrotados quando nada parece dar resultado. Ora, o próprio Eliot foi um desses poucos escritores, aos quais ele mesmo fez referência, que se empenharam em alcançar a verdade política, ou uma verdade mais geral que engloba a ordem política, e proclamá-la. Homens de talento que trabalham intelectualmente ao que Eliot chamou de área pré-política. A imaginação moral, a vasta erudição e os talentos poéticos de Eliot capacitaram-no a penetrar verdadeiramente no cerne da questão, nas ocasiões em que tratou da ordem social e civil e das relações dessa ordem com uma ordem transcendente.
Pessoas de tendência conservadora dos dois lados do Atlântico e ainda mais distantes voltam-se, portanto, com frequência à prosa de Eliot, e não rara poesia à procura de iluminação. Em suma, a mente seminal de Eliot, com as vivas percepções, a visão armada de Eliot, abriu caminho para que os cultores da ordem intelectual, moral e social conseguissem penetrar além das palavras de ordem e jargões da época. Quando Eliot, em seus escritos, trata de Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, Sigmund Freud, de 1856 a 1939, Karl Marx, de 1818 a 1883, Karl Mannheim, de 1893 a 1947, George Bernard Shaw, de 1856 a 1950, ou H.G. Wells, de 1866 a 1946, destrói as aparências com tanta habilidade quanto o outro homem de letras muito diferente, David Hume, de 1711 a 1776, havia feito 2 séculos antes. Tomemos, por exemplo, outro trecho da palestra sobre a literatura da política. Eliot nota que às vezes há a tentação de se suspeitar de que quanto mais profundo e mais sábio o homem, menores são as chances de sua influência ser percebida. A seguir passa a dar uma tremenda estocada em George Bernard Shaw. Entretanto, a influência imediata, digamos, do Sr. Bernard Shaw, no período em que sua influência foi mais potente, suponho no início deste século, deve ter sido mais perceptível e mais amplamente difundida do que de mentes muito mais extintas. Somos compelidos a admirar um homem de tal agilidade verbal, não só por esconder dos leitores e audiências a superficialidade de seu pensamento, mas por persuadi-los de que, ao admirar sua obra, igualmente davam provas às próprias inteligências. Não digo que Shaw poderia ter alcançado sucesso sozinho, sem as mentes mais rasteiras e laboriosas às quais ele se associou, mas ao persuadir os incultos de que eram cultos e aos cultos de que deviam ser socialistas, contribuiu significativamente para o prestígio do socialismo. De qualquer forma, entre a influência de um Bernard Shaw ou de um H.G. Wells e a influência de um Coleridge ou um Newman, sou incapaz de conceber qualquer medida comum. O que Eliot nos proporciona não é a loquacidade vã de Shaw, mas sabedoria, segundo os modelos de Samuel Taylor Coleridge, de 1772 a 1874, e de John Henry Newman, de 1801 a 1890. Incidentalmente ou acidentalmente, ao demonstrar que um famoso poeta inovador poderia rejeitar a ideologia socialista, comunista ou fascista, Eliot contribuiu enormemente para o prestígio do conservadorismo, no melhor sentido dessa palavra tão mal utilizada. Ora, ao comentar que Eliot era pré-político no sentido que se preocupava principalmente com as questões últimas, não quero dizer que ele pouco pensava nas exigências políticas de sua época. Ao contrário, Eliot estava preocupado de modo sincero e doloroso com os desastres e as perspectivas sombrias de nosso mundo decaído. Os comentários na The Criterion muitas vezes diziam respeito a questões em homens políticos do momento, e de fato um propósito fundamental da revista era o de salvar o mundo do suicídio, reunindo escritores e homens públicos de inteligência na Inglaterra, na Europa continental e nos Estados Unidos. Ao longo dos anos em que ocasionalmente nos encontrávamos e trocávamos longas cartas, Eliot tinha um razoável conhecimento da realidade política nos Estados Unidos, sempre se considerando norte-americano, assim como demonstrava intensa familiaridade com assuntos de Estado da Grã-Bretanha e do continente europeu. Durante a década de 1950, embora alarmado com as tolices educacionais da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, não se mostrava tão deprimido com as questões públicas como estivera enquanto editava The Criterion no Entre Guerras. Em dezembro de 1928, o lúgubre Eliot havia publicado em sua revista um ensaio de sua autoria chamado The Literature of Fascism, a literatura do fascismo, em que a rejeitava juntamente com a literatura do comunismo. É preciso uma nova escola de pensamento político, escreveu, que possa aprender do pensamento político estrangeiro, mas não da prática política. Tanto o comunismo russo quanto o fascismo italiano me parece ter morrido como ideias políticas ao se tornarem fatos políticos. Não era um entusiasta da democracia abstrata, da ideologia do democratismo, mas de uma democracia saudável enraizada em antigas instituições que aspirava a restaurar. Devo afirmar, além disso, continuava no artigo sobre fascismo, uma triste certeza que o governo democrático foi reduzido a quase nada. Contudo, outra coisa é ridicularizar a ideia de democracia. A verdadeira democracia é sempre uma democracia restrita e só pode desenvolver com alguma limitação de direitos hereditários e responsabilidades. A pergunta moderna, como popularmente é feita, diz: a democracia está morta, o que a substituirá? Ao invés, deveria ser: o arcabouço da democracia foi destruído. Como podemos, com os materiais que temos à disposição, construir uma nova estrutura em que a democracia possa viver? 11 anos depois, no breve livro The Idea of a Christian Society, Eliot exortava os liberais e socialistas à iminência da guerra contra as potências do eixo, que o termo democracia não possui um conteúdo suficientemente positivo para por si só fazer oposição às forças que desgostamos. Tal termo pode ser facilmente transformado por elas.
Se não quisermos Deus, e ele é um Deus ciumento, devemos referenciar Adolf Hitler, de 1889 a 1945, ou Joseph Stalin, de 1879 a 1953. Por detrás das ideologias virulentas, substitutos da religião, no século XX, da débil política do liberalismo, da ineficácia dos conservadores, percebera Eliot, encontrava-se a recusa em admitir a ética e a teologia no pensamento político. Deste modo, concluiria a palestra sobre a literatura da política em 1955. A questão das questões de que nenhuma filosofia política se pode esquivar e que pela resposta correta todo pensamento político deve ser, por fim, julgado, é simplesmente esta. O que é o homem? Quais são as suas limitações? Quais são as suas misérias e grandezas? E, por fim, qual é o seu destino? Pessoal, eu vou parar por aqui na página 167 do livro. Lembrando que a obra aí não é tão pequena, tá? A obra vai até a página... Deixa eu ver aqui. Uma obra bem extensa. Tá? Até a página... Deixa eu ver aqui no PDF. PDF é grande. Vai até a página 340 e... Não, 350. 349, tá? Vai até a página 349 e o resto da referência eu vou deixar com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, nessa leitura, tá? Tem muito vídeo ainda para fazer, para terminar de ler essa obra aqui, que é densa. Mas muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, até a próxima e falou!